Sansão, cujo nome é sinônimo de raio de sol, ostentava uma narrativa fascinante. Consagrado como nazireu desde o nascimento, foi-lhe proibido consumir álcool ou aparar seus cabelos. Ao longo de sua trajetória, envolveu-se em romances conturbados, incluindo um casamento malfadado, um envolvimento com uma prostituta sem identidade e, mais famosamente, com Dalila. Mas, além de suas paixões, sua força titânica era o que mais cativava os corações e mentes. Aqui estão alguns dos feitos lendários que exibem seu vigor sobrenatural. O confronto com o leão. Sansão, com uma força inigualável, abateu um leão usando apenas suas mãos. A razão para sua jornada, na qual se deparou com o leão, foi seu desejo de desposar uma mulher dos filisteus, adversários declarados de Israel. Seus progenitores tentaram dissuadi-lo, mas sua resolução era inabalável. Ao visitar Timnate, seus olhos encontraram uma filisteia que despertou sua paixão. Apesar das preocupações de seus pais, Sansão estava convencido de que ela era sua alma gêmea. O que permanecia oculto para eles era que o Todo-Poderoso estava orquestrando esses eventos, buscando uma razão para enfrentar os filisteus, que subjugavam Israel naquela época. Enquanto se aproximava de Timnate, um leão feroz se lançou contra ele. No instante que antecedeu o ataque, uma tensão palpável envolveu toda a savana. As aves, que até então gorjeavam distraidamente, subitamente silenciaram. O som do vento passando pelas árvores tornou-se o único acompanhamento audível ao duelo que se formava. No entanto, sob a influência divina, Sansão foi revestido de uma força sobrenatural e destroçou a fera como se estivesse dividindo um simples cordeiro. Optando pelo silêncio, ele manteve esse feito heróico longe do conhecimento de seus pais. Depois de se encontrar com a mulher que cativou seu coração e decidir se casar, Sansão reencontrou o cadáver do leão, que agora era o lar de abelhas produzindo mel. Sem hesitar, ele recolheu e provou o mel, guardando para si a origem daquela doçura quando ofereceu a seus pais. As celebrações do casamento em Timnate estavam a todo vapor, e Sansão, num espírito de desafio, propôs um enigma para os 30 homens que o acompanhavam. Ele prometeu vestimentas novas a cada um deles se decifrassem o enigma, mas caso falhassem, seriam eles a fornecer-lhe 30 trajes finos. O enigma proposto foi: do devorador surgiu alimento, e do forte brotou doçura, uma alusão clara ao leão que ele derrotou e ao mel que encontrou em seu corpo. O desafio dos 30 filisteus. Em um segundo episódio, Sansão triunfou sobre 30 filisteus. Isso ocorreu quando, incapazes de decifrar o enigma proposto por ele, os homens pressionaram sua esposa com ameaças, buscando a solução. Sentindo-se traída e sob pressão, ela confrontou Sansão com lágrimas, exclamando: "Realmente você me abomina? Não há amor genuíno entre nós?" Embora inicialmente resistente, dizendo: "Não contei nem para meus pais, por que te contaria?" A persistência dela, que durou os 7 dias de festividades, levou-o a revelar o segredo. Ela, sob pressão, revelou o enigma a seus conterrâneos antes do ocaso do 7º dia. Ao serem apresentados com a solução do enigma, conforme registrado em Juízes 14, versículo 19, uma força divina tomou Sansão. Consumido por uma ira justa, ele foi até Ascalão, derrotou 30 filisteus e pegou suas vestes para entregar àqueles que haviam resolvido o enigma. Dominado pela fúria, Sansão retornou à morada de seu pai, deixando para trás o que seria a consumação de seu casamento no 7º dia. Em sua ausência, sua esposa foi entregue a outro homem, o amigo íntimo que havia servido como padrinho na cerimônia. O fogo das raposas. Em um terceiro episódio, Sansão protagonizou um ato de retaliação audaz contra os filisteus. Posteriormente, durante a temporada de colheita de trigo, ele decidiu visitar sua ex-esposa, levando consigo um cabrito, símbolo de reconciliação. Entretanto, ao anunciar sua intenção de visitá-la, foi impedido pelo pai dela, que revelou: "Pensei que você a desprezava totalmente, então a entreguei ao seu melhor amigo. Não seria sua irmã mais jovem ainda mais encantadora? Que tal se casar com ela em vez dela?" Diante da recusa e da oferta alternativa, Sansão jurou retaliação, declarando que qualquer dano que causasse nos filisteus, dessa vez, seria justificado. Executando seu plano, Sansão reuniu 300 raposas, atando tochas em chamas às suas caudas, e em seguida, liberou-as nas terras cultivadas dos filisteus. O fogo consumiu não apenas as colheitas, mas também os montes de trigo armazenados e as vinhas, resultando em uma perda devastadora.
Ao saberem da motivação por trás deste ato destrutivo, os filisteus, buscando vingança, atacaram e queimaram a mulher que havia sido esposa de Sansão, intensificando ainda mais a animosidade entre eles. A força das cordas. À medida que os filisteus avançavam, os homens de Judá, ansiosos por preservar sua própria segurança, decidiram entregar Sansão, seu compatriota, para os inimigos. Solicitaram a Sansão que permitisse ser amarrado e entregue, assegurando que eles próprios não o prejudicariam. Curiosamente, em vez de permanecerem firmes ao lado de Sansão, eles optaram por submeter-se à opressão filisteia, colocando seus interesses acima da solidariedade tribal. Conforme descrito em Juízes 15, versículo 14 a 17, ao ser apresentado para os filisteus em Lei, uma efervescência espiritual tomou Sansão. As cordas que o prendiam se desintegraram, e de modo surpreendente, ele empunhou uma mandíbula de jumento encontrada por perto como arma. Em um arroubo de força sobrenatural, Sansão dizimou 1000 homens filisteus com aquela improvável arma. Triunfante ele proclamou: com a mandíbula de um jumento, causei a queda de 1000. Posteriormente jogou fora a mandíbula e nomeou aquele local como Ramat-Leí, que se traduz como Monte da Mandíbula, uma alusão à sua notável façanha. A escolha desta arma, de certa forma impura, uma vez que pertencia a um animal morto, realça o caráter divino da vitória. Mais do que um simples triunfo humano, foi uma manifestação do poder de Deus, que operou de maneira surpreendente através de Sansão, demonstrando que, muitas vezes, o Senhor utiliza meios inesperados para cumprir seus propósitos. Os portões de Gaza. No 5º episódio marcante de sua trajetória, Sansão demonstrou uma força sobre-humana ao transportar os pesados portões de uma cidade. Apesar de os habitantes daquela cidade acreditarem que tinham finalmente aprisionado seu notório inimigo, ele surpreendeu a todos ao se erguer à meia-noite, retirando e carregando não apenas os portões, mas também as 2 massivas colunas que os sustentavam, levando-os à colina que mirava Hebron, uma incrível proeza que abrangeu uma extensão próxima de 40 milhas. Posteriormente, o coração de Sansão foi cativado por Dalila, uma mulher de origem filisteia. Assim que isso veio à tona, os líderes filisteus, vislumbrando uma oportunidade, propuseram a Dalila uma vultosa quantia em troca da revelação do segredo por trás da descomunal força de Sansão. Em um primeiro ardil, ele ludibriou Dalila, afirmando que sua força seria neutralizada caso fosse atado com 7 cordas frescas e robustas de arco. Seguindo sua indicação, ela o amarrou com tais cordas e sugeriu uma emboscada filisteia iminente. Entretanto, com facilidade, Sansão despedaçou as cordas, como se estivesse rompendo um simples fio. A ruína do templo de Dagom. No 6º capítulo marcante de sua trajetória, Sansão devastou o templo de Dagom, ceifando a vida de 3.000 pessoas. Em uma segunda investida, Dalila seguiu o ardil de Sansão, amarrando-o com cordas novas e alertando-o da ameaça filisteia. Contudo, Sansão mais uma vez desvencilhou-se das ataduras como se fossem meros fios. Testando os limites, ele disse a Dalila que, ao trançar e fixar os 7 fios de seu cabelo a um tear, ele se tornaria vulnerável. Ao ser despertado por ela com a ameaça iminente, ele facilmente se desvencilhou. Entretanto, pressionado, Sansão finalmente desvelou a Dalila o mistério de sua força prodigiosa. Seu cabelo, mais do que um mero símbolo de poder, representava sua aliança nazireia com Deus. Era sua ligação divina, não as madeixas em si, que lhe conferia tal vigor, mas ao perdê-las, sua potência seria minada. Perspicaz, Dalila viu que o enigma fora revelado e chamou os filisteus. Enquanto Sansão repousava em suas pernas, Dalila chamou um homem e mandou cortar o seu longo cabelo, e sua pujança lhe foi usurpada. Ironia do destino, o engodo de uma mulher provou ser mais letal do que a força de 1000 filisteus. Capturado, os filisteus cegaram Sansão e o forçaram a moer grãos, um símbolo de sua queda e servidão. Contudo, com o passar do tempo, seu cabelo voltou a crescer. Em um evento solene, os filisteus louvavam seu deus Dagom e trouxeram Sansão como troféu, obrigando-o a exibir-se perante eles. Contudo, naquele cenário, Sansão, invocando sua força derradeira, derrubou as colunas do templo. A construção desmoronou, sepultando todos, incluindo Sansão e os filisteus. Assim, em sua morte, ele exterminou mais inimigos do que durante sua vida.
Mesmo com o Espírito de Deus, a trajetória de Sansão foi repleta de altos e baixos, evidenciando sua força sobrenatural, mas também sua vulnerabilidade humana. Sansão era notavelmente astuto e detinha um senso de humor ímpar. Embora fosse dotado de uma capacidade quase ilimitada para libertar seu povo dos filisteus, sua trajetória culmina em um triste declínio. 4 elementos dominam sua vida: desobediência, derrota, desonra e destruição. Mesmo sob a influência do Espírito do Senhor, sua vulnerabilidade a paixões mundanas comandava suas ações. Enquanto mostrava coragem frente contra os homens, cedia facilmente às seduções femininas. O legado de Sansão traz ensinamentos valiosos. Embora predestinado para grandezas, ele sucumbiu com os encantos do pecado, ilustrando a perigosa cegueira espiritual que ele pode induzir. O pecado é astuto, nos envolve, turva nossa visão e, por fim, nos oprime. Ele pode nos desviar mais do que esperávamos, aprisionar-nos mais do que desejávamos e cobrar um preço mais alto do que poderíamos pagar. A máxima, sobretudo, guarda o teu coração, nunca foi tão relevante. Vemos em Sansão um homem que frequentemente agia por vingança, um traço comum na cultura filisteia e, curiosamente, refletido em muitas mentalidades contemporâneas, desafiando os ensinamentos de Cristo. Apesar de suas falhas, Sansão retornou a Deus antes de sua morte. E sua ação final contra o templo de Dagon preparou o terreno para uma vitória israelita sob a liderança de Samuel, uma década depois. Nesse episódio, os filisteus, ao tentarem oprimir Israel, foram dramaticamente derrotados pela intervenção divina, evidenciada pelo ato simbólico de Samuel com a pedra Ebenezer, representando o auxílio divino. Na retrospectiva da vida de Sansão, ele é reconhecido no rol dos heróis da fé, mostrando que, apesar de suas imperfeições, Deus o via como um homem de fé. Ele foi o homem mais robusto da história, mas seu poder emanava do divino. Mais crucial, contudo, foi sua submissão à vontade divina. A mensagem implícita em Tiago 4, versículo 8, nos convida a aproximar-nos de Deus com sinceridade, lembrando que, independente de onde estivermos, Ele está pronto para nos guiar, se assim permitirmos. Agradecemos a você por assistir até o final deste vídeo. Esperamos que tenha encontrado inspiração e conhecimento aqui. Se ainda não o fez, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Sua participação é essencial para nós. Além disso, deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares, para que mais pessoas possam desfrutar deste conteúdo. Que Deus o abençoe abundantemente em sua jornada, e que este conhecimento possa iluminar seu caminho. Até a próxima!